Pois é, tristeza, muita tristeza do torcedor do Curitiba. O time foi rebaixado à Série B e esse foi o sentimento dos verdadeiros torcedores, né? Torcedores que devem ter ficado ainda mais tristes e envergonhados pelo que fizeram alguns vândalos. Baderneiros, né? Que colocaram a vida de milhares de pessoas em risco com uma verdadeira batalha campal no Couto Pereira e nas ruas próximas ao estádio. Cenas realmente terríveis e de muito medo de quem foi ali para acompanhar, para ver, para torcer pelo seu time de futebol e se viu envolvido numa verdadeira batalha. Bom, e já de primeira vamos ao vivo ao local de toda essa confusão, ver como é que está a situação no Couto Pereira agora de manhã. Janaína, pelo que deu para ver aí agora há pouco na sua participação no Paraná TV, a coisa ficou realmente feia, né? É verdade, Jason. Muito feio mesmo o cenário que ficou aqui no Couto Pereira. E agora de manhã, policiais do COP também, peritos do Instituto de Criminalística estiveram pela manhã tirando fotos, né, registrando o tamanho do dano causado ao Couto Pereira. E como a gente pode ver nas imagens, além da destruição nas arquibancadas e também no campo, a sala do presidente também foi destruída, janelas quebradas, objetos quebrados, enfim, uma imagem muito ruim mesmo neste fim de campeonato brasileiro. É com você, Jason. Pois é, né? Uma pena que tenha sido esse o fim de uma festa que começou tão bonita no Couto Pereira. Como estava bonita a festa. Torcedor como torcedor. O papel clicado. Estádio lotado. Mais de 30 mil pessoas no Couto Pereira. E o time desde o primeiro minuto em cima do Fluminense. Pressionando. Mostrando força. Mas quem chegou perto do primeiro gol foi Fred. Jesse salvou em cima da linha. Não demorou. E na cobrança de falta, golaço de Marquinho. O Coritiba logo empatou com Pereira. Foi para o segundo tempo e não demorou para saber que o empate não era o suficiente. O Botafogo vencia o Palmeiras. Então, tentou e tentou, mas sem objetividade. O Fluminense se defendia bem. O desespero foi tomando conta do estádio. Os jogadores nervosos erravam muito e não conseguiram o gol da virada. Não tivemos aí a competência, né, de, no mínimo, continuarmos na Série A. E a gente está colocando hoje aqui no currículo, né, uma pinta negativa aí, né, no currículo de todo mundo que fez parte desse elenco. Tristeza, lágrimas, só que o pior ainda estava por vir. No apito final, o campo foi invadido. Os primeiros torcedores chegaram a agredir o árbitro Leandro Voaden. A polícia militar foi para campo, que virou uma praça de guerra. Pedaços de pau arrancados das placas de publicidade deram munição para os torcedores, que eram combatidos com tiros com balas de borracha. Uma fileira de bancos foi atirada contra os policiais, que ficaram cercados. Um deles foi atingido e desmaiou. Foi levado para o hospital. No meio da batalha, os jogadores do Fluminense não conseguiam sair de campo e só chegaram até o vestiário com a ajuda da polícia. A briga continuou na arquibancada entre os próprios torcedores do Coritiba. E um policial usou jatos d'água com uma mangueira contra incêndio para controlar os ânimos.
Fora do estádio, policiais cercaram dezenas de ruas, mas a confusão continuou. Quase 2 horas depois do fim do jogo, ainda tinha torcedor dentro do estádio. E dentro do campo, a gente via bancos quebrados, pau, ferro, armas que foram utilizadas na briga. O ano termina com imagens difíceis de se esquecer. De vandalismo, de selvageria, mancha na história do futebol do centenário Curitiba. E o pai tentando proteger o filho ali. Bom, para o Atlético, a despedida do Brasileirão foi bem mais tranquila, num estádio praticamente vazio contra o Barueri. Imagens para você do jogo em Presidente Prudente, que não teve lá grandes lances não, e por isso não passou do 0-0. O Barueri termina o campeonato na 11ª posição, já o Atlético, diferentemente do time paulista, termina em 14º lugar e sem a vaga na Sul-Americana. E agora a gente volta ao estádio Couto Pereira para falar sobre o reflexo da confusão de ontem. Janaína Castilho, você tem informações aí já, né, sobre o que pode acontecer com o Curitiba em relação às punições? Sim, já. As medidas já estão sendo tomadas. Inclusive, eu conversei agora de manhã com o procurador do STJD, Paulo Schmidt, que começa já a avaliar quais serão as punições para o clube, inclusive com a interdição do Couto Pereira no ano que vem. A intenção é que o julgamento seja ainda este ano. E nesse episódio lamentável, provavelmente o clube deve responder por falhas de infraestrutura e segurança, por problemas de arremesso de objeto e invasão generalizada em vários momentos, o que conduz também à ideia de concurso de infrações. E também devemos estudar uma medida de interdição liminar do estádio. Agora, também compete às autoridades públicas, e Ministério Público e Judiciário, a avaliação do que diz respeito à incidência do artigo 14 do Estatuto do Torcedor, que tem previsão de perda de mando de campo por 2 meses por falhas de segurança dessa ordem, que não é uma competência daí da Justiça Desportiva, que vai eventualmente enquadrar o clube por descumprimento de obrigação legal, esse artigo 14, mas a previsão que tem no CBJD é só de multa e cumprimento de obrigação. Infelizmente, mais uma preocupação para o Coritiba no ano que vem, que tem que pensar em montagem do elenco para 2010, Série B e também na eleição que já está marcada para o próximo dia 14. Jasson. Ok, obrigado, Janaína. E daqui a pouco mais sobre a confusão em Curitiba e o título do Flamengo, campeão brasileiro de 2009. O Flamengo é campeão!